Taxista se recusa a levar a idosa a seu destino. Mais tarde ela entende o motivo. Os taxistas interagem com todos os tipos de passageiros durante seu trabalho. Homens, mulheres, crianças e pessoas de praticamente todas as nacionalidades e idades. E falando em idade, grande parte dos passageiros dos taxistas são idosos. E é sobre uma idosa que iremos falar hoje. Junte-se a nós enquanto contamos a história de um motorista de táxi que tinha certeza que sua passageira precisava de ajuda, sem nem mesmo ela saber. O taxista pegou a idosa para levá-la ao Walmart, no que ele pensou que seria uma corrida normal. Seu neto estava com problemas e pediu que ela comprasse alguns cartões presente para ele. Acredito que todos saibam que são cartões presente, mas se alguém não souber, vai uma breve explicação. Em vez de comprar um presente, você compra o cartão e determina o valor. Por exemplo, se quiser dar um presente de R$ 100, você compra um cartão presente nesse valor. Assim você presenteia a pessoa e ela escolhe o presente que quiser na loja. Voltando à nossa história, Richard Spencer morou em Quincy, Massachusetts, durante a maior parte da sua vida. Não há nada que ele ame mais do que ajudar as pessoas a ir de um lugar para o outro. E a passageira idosa que entrou em seu táxi era apenas um dos muitos idosos que ele atende. Era apenas mais uma corrida para Richard. Mas logo ele descobriria que algo estava errado. Assim que o último passageiro de Richard entrou em seu táxi, ele sentiu algo diferente no ar. A mulher de 87 anos tinha ligado alguns minutos antes, pedindo que ele a buscasse para que ela pudesse ir ao Walmart. A idosa estava com pressa para chegar à loja e a razão era que ela precisava comprar um par de cartões presente. Ela começou a explicar isso para Richard. No entanto, a próxima parte da história foi o que mais o preocupou. Fran atendeu o telefone. Do outro lado da linha era seu neto. Ele falou como se estivesse com medo de alguma coisa, e quando ele disse a ela onde tinha dormido na noite anterior, ela ficou assustada. Ela tinha que fazer alguma coisa. Quando ela ouviu ele dizer acidente de carro e polícia, ela saiu rapidamente pela porta. Seu neto precisava da sua ajuda, e a avó era muitas vezes a primeira pessoa com quem ele falava quando estava com medo que seus pais descobrissem que ele tinha se metido em encrencas. Ele tinha passado a noite anterior em uma cela, depois de bater seu carro. Ele implorou para ela não contar a ninguém. Além da humilhação que sentia sobre a situação, provavelmente seus pais nunca mais deixariam ele sair de casa. Fran sabia que precisava tirá-lo da prisão imediatamente, e claro, ela não contaria a ninguém. Seu neto Mark passou o telefone para seu defensor público, que começou a orientar Fran, dizendo os passos que ela precisaria seguir para tirar Mark da prisão. Ela anotou cuidadosamente as instruções que recebeu do advogado. A primeira era pegar um táxi, então ela fez a ligação com as mãos tremendo. A idosa contou ao taxista que havia recebido um telefonema do neto. Pelo menos, ela pensava que o homem que estava falando era seu neto. Seu suposto neto contou que tinha se envolvido em um grave acidente de carro. Como resultado, ele precisava de algum tipo de ajuda financeira para evitar que fosse preso. Nesse ponto, ele pediu a ela para lhe dar os cartões presente. Depois que seu neto pediu o favor, ela não pensou duas vezes em ajudá-lo. No que lhe dizia a respeito, ela faria o que fosse preciso para garantir que seu neto não fosse para a cadeia. Foi nesse momento que a idosa explicou ao taxista o que ela foi instruída a fazer. A idosa continuou contando que seu neto lhe deu instruções claras para obter os cartões presentes que ele precisava. Em primeiro lugar, ele disse para ela chamar um táxi para levá-la ao Walmart e assim comprar os cartões presentes. E quando ela estivesse voltando para casa, ela forneceria ao neto os números PIN dos cartões. Eram instruções bem simples de seguir. A razão pela qual o taxista ficou com uma pulga atrás da orelha com a história da idosa foi devido ao fato dele ter ouvido uma história muito semelhante apenas algumas horas antes. A história dela combinava com a história que ele ouviu de seu colega. Ele tinha sido o motorista que a levou na primeira viagem para obter cartões de presente. Ela já gastara uma fortuna em cartões presentes da Home Depot e agora faria o mesmo no Walmart. Embora Richard tenha ficado naturalmente surpreso com o que estava acontecendo, essa não foi a primeira vez que ele teve que lidar com um caso assim. Um incidente praticamente idêntico aconteceu com ele apenas 2 anos atrás. Um idoso entrou em seu táxi e também acabou sendo enganado. Desesperado para ajudar essa pessoa a encontrar algum tipo de justiça, o taxista ficou vigilante e alertou as autoridades. Richard sabia que precisava ajudar essa pobre senhora. A princípio, ele considerou não fazer nada sobre isso e simplesmente levá-la ao Walmart como ela tinha pedido. Ele sabia que se aceitasse essa situação sem fazer nada, ele se tornaria parte do problema. Ao se aproximar do Walmart, Richard virou o volante, deu meia volta e foi na direção oposta. Ele nem disse nada, um movimento que deixou a idosa completamente desnorteada.
A senhora confusa não podia acreditar no que estava acontecendo e perguntou a Richard por que ele não a estava levando ao seu destino. Sua explicação a abalou profundamente. Acho que a senhora está sendo enganada, disse ele. Já ouvi isso antes. Não há dúvida de que essas palavras atingiram duramente a idosa. No entanto, foi o que Richard disse em seguida que foi o mais difícil para ela acreditar. Com licença, senhora, mas esse não é seu neto. Mas Fran apenas olhou para ele. Como ele poderia saber? Mas Richard continuou falando. É alguém fingindo ser seu neto. Então ele a levou ao único lugar que ela precisava ir. A delegacia de polícia de Quincy. Depois que o taxista levou a idosa à polícia, eles conduziram uma investigação completa. Como esperado, eles chegaram à conclusão de que ela tinha sido mais uma vítima desse tipo de golpe. No entanto, este não é um golpe comum. Este é um golpe específico que afeta muitos idosos e geralmente acontece da mesma maneira. Esse golpe tem até um nome: golpe dos avós. O golpe funciona assim. Uma pessoa liga ou envia uma mensagem para a vítima se passando por um parente em perigo, ou alguém alegando representar o parente, como um advogado ou um agente da lei. A parente do avô ou da avó explica que ela está com problemas e precisa que o avô lhe envie dinheiro, que será usado para pagar uma fiança, honorários de advogados, contas de hospital ou outra despesa fictícia. Fran mal pôde acreditar quando descobriu a verdade e foi uma mistura de emoções conflitantes. Ela estava feliz que Mark estava bem, mas ela estava muito chateada por ter sido enganada e perdido tanto dinheiro. A polícia ficou grata a Richard, pois ele economizou milhares de dólares à idosa. Não há como negar que se não fosse o taxista naquela noite, ela teria perdido muito mais dinheiro. À medida que Richard recontava a história, ficava cada vez mais claro para ele o quão semelhante essa história era com a última vez que ele teve que lidar com o golpe dos avós. Mesma história, pessoa diferente. Richard lembrou-se de como havia passado pela mesma provação com outra pessoa idosa. Desta vez, porém, o taxista levou Fran ao banco para se certificar de que nenhum criminoso pudesse tirar dinheiro dela. Aparentemente, em 99,9% de todos os casos relatados, as autoridades não conseguem prender a pessoa responsável. Enquanto os policiais fechavam esse caso, a história de Richard ainda não havia terminado. Depois de bloquear as contas da idosa no banco e levá-la de volta para o carro, ele percebeu que havia recebido uma multa de estacionamento. Naturalmente, ele ficou frustrado com o incidente. Quando ele contou ao departamento de polícia de Quincy sobre seu infortúnio, eles cuidaram disso alegremente. E isso não é tudo o que eles fizeram pelo taxista. O departamento de polícia de Quincy compartilhou em suas redes sociais a história. Eles contaram em detalhes sobre os eventos que aconteceram enquanto elogiavam Richard por seus esforços heróicos. Obrigado, Sr. Spencer, por se importar. Você poderia ter escolhido ficar em silêncio e ignorar os sinais, mas você não o fez, e por isso nós dizemos obrigado. Após os elogios a Richard, a polícia aconselhou a qualquer pessoa que trabalha em uma loja a questionar os idosos antes de qualquer compra. Se você trabalha em um ambiente que vende cartões presente, tire um momento para se perguntar: isso faz sentido? Por que uma pessoa de 87 anos precisaria de $4.000 em cartões presente? Pergunte. Claro, pode haver uma razão legítima, mas se você dedicar um tempo e fazer as perguntas, poderá impedir que alguém seja vítima. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.